Oi, gente, sou Martinha Brandão e invadi aqui o canal da enfermeira Ana Paula e tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem a importância dos sindicatos? Eu vou explicar para vocês. Vem comigo? Só que antes eu gostaria de contar um pouco da minha história no movimento sindical. Eu tenho mais de 20 anos na militância sindical, eu ingressei no sindicalismo, ainda no setor operário, e foi lá que eu aprendi muita coisa, principalmente a importância da solidariedade e da união dos trabalhadores. Depois da minha atuação à frente de um sindicato importante operário, aí eu passei a ser dirigente da Central Única dos Trabalhadores, fui fundadora da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e fui convidada a ir para a direção do Sindsaúde Ceará em 2008. Desde lá, eu estou na direção, nesse momento, presidente licenciada do Sindsaúde Ceará. Então, os sindicatos, eles surgiram no Brasil ainda no século XIX. E o surgimento dos sindicatos, ele se dá por insatisfação dos operários imigrantes que trabalhavam nas fábricas e tinham longas jornadas e péssimas condições de trabalho. Daí deu-se aí eu gaguejei. E foi assim que surgiu os primeiros sindicatos no Brasil, dado a necessidade dos trabalhadores ter um local, um instrumento para se organizar, para poderem lutar contra essas péssimas condições de trabalho. Apenas em 1943, no governo do Getúlio Vargas, surgem os primeiros direitos trabalhistas. Os principais, vocês já devem saber: direito a férias, 13º salário, a carteira de trabalho, né? Isso surgiu no governo do Getúlio Vargas, o que foi muito importante para a classe trabalhadora brasileira. Os acordos e convenções coletivas de trabalho, eles só veio surgir no Brasil em 1932. E aqui eu quero discorrer um pouco mais sobre a importância das convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. Eles são instrumentos importantíssimos que existem para garantir aos trabalhadores brasileiros direitos que não estão previstos na CLT, porque o que está na consolidação das leis, eu nem toquei. Então, gente, o que já está na CLT já são direitos conquistados, direitos adquiridos. Então, os acordos e convenções, eles vão estabelecer aquilo que não está previsto na lei. Então, é por isso que eles são muito importantes. E como é que acontece a discussão e a realização desses acordos coletivos de trabalho? Todo ano, os trabalhadores têm uma data base definida, um mês da data base. Então, um mês que antecede a data base, o sindicato dos trabalhadores apresenta uma proposta ao sindicato patronal. A gente chama o sindicato dos trabalhadores de sindicato laboral e o sindicato que representa os trabalhadores de sindicato patronal. Então, acontece uma assembleia antes disso, onde o sindicato dos trabalhadores leva a proposta, constrói com os trabalhadores, lá o que eles aprovam, eles dão o nome de minuta, que é um conjunto de propostas. Daí inicia-se a discussão em torno desse instrumento que, depois de tudo resolvido, ele é assinado e ele tem força de lei, certo? Então, o que não é cumprido lá, o que é descumprido lá, tanto pelos trabalhadores como pelos patrões, é passivo de multa, porque no final desses instrumentos coletivos vai ter essa previsão da multa para quem descumprir. Então, antes de chegar aqui na convenção e nos acordos coletivos, nós temos a campanha salarial, né? O nome já diz, campanha salarial, porque é exatamente nesses instrumentos que nós vamos discutir, os sindicatos, no caso, o salário dos trabalhadores, porque o governo, ele só decide sobre o valor, o aumento do valor do salário mínimo. As demais categorias que ganham acima do salário mínimo, o valor do reajuste, ele vem para dentro desses instrumentos e é tratado nas negociações entre sindicato laboral e sindicato patronal.
o que nós vamos chamar, o que nós vamos tratar, que é um conjunto de cláusulas, e nós vamos distribuir elas em dois tópicos, que são as cláusulas econômicas e as cláusulas sociais. As cláusulas econômicas, elas vão tratar do valor do seu novo salário, né? Que nós chamamos de piso salarial. Piso salarial. Além do valor do salário, nós podemos incluir aqui também, nas cláusulas econômicas, o valor do vale alimentação, nos acordos e convenções que tem essa previsão. Vale alimentação ou ticket alimentação, vai depender aí de como os sindicatos estão discutindo, mas é a mesma coisa. Aqui também, nas cláusulas econômicas, entra auxílio creche, se tiver previsão. Auxílio creche. No caso do Sindisaúde Ceará, tem essa previsão tanto de auxílio creche como auxílio babá. Então, como trata-se de cláusulas econômicas que têm repercussão financeira, a gente chama de cláusulas econômicas, né? Só que os acordos e convenções, além de tratar de salário, do valor do auxílio alimentação, se tiver, o do ticket alimentação, auxílio creche, eles também vão tratar de cláusulas sociais, que no caso da saúde, eu costumo dizer que tem cláusulas que elas são muito mais importantes do que sociais, do que algumas cláusulas econômicas. E eu vou dar um exemplo aqui concreto, pegando a realidade dos trabalhadores da saúde. Por exemplo, troca de plantão é uma cláusula social. As convenções e acordos dos sindicatos da saúde do Brasil inteiro tratam dessa questão. O que é isso? Como nós temos um trabalho que é essencial e a gente não pode abandonar o plantão, o que é que a gente faz muito na enfermagem? A gente precisa resolver um problema de ordem pessoal ou familiar e isso não garante a justificativa da falta. Então, o que é que a gente faz? A gente troca o plantão com uma outra colega e ela vai dar o plantão no seu lugar enquanto você resolve lá a sua situação, volta e você não vai sofrer falta por isso. E depois você vai trabalhar no dia que ela precisar. Então isso está previsto nas convenções coletivas do Brasil afora e isso é muito importante para vocês. Uma outra cláusula que eu vou dizer, que eu vou chamar de cláusulas sociais, outra que é muito importante é o direito da mulher. Como a força de trabalho da saúde é composta majoritariamente por mulheres, a gente garantiu, dentro desses instrumentos, que a mulher ela tem direito de se ausentar. Licença, nós chamamos de licença, para acompanhar filho ao médico. Isso aqui é muito importante. Aí a gente estabelece a idade. Em algumas convenções, vai depender da convenção. Em algumas é até 10 anos de idade, outras até 12. Por que isso é importante? Porque, como quem está doente não é você, trabalhadora, é o seu filho, atestado médico, o médico não vai poder lhe dar, porque você não está doente. Então, a gente estabeleceu, dentro dessa cláusula, que as mulheres podem se ausentar, sim, para acompanhar o seu filho até 10 ou 12 anos de idade a uma consulta médica. O serviço social lá da instituição de saúde que você levou seu filho ao médico vai lhe dar uma declaração que vai justificar a sua ausência no trabalho. E se for caso de internação, você vai poder também ficar até 4 dias, vai depender do acordo ou da convenção coletiva de trabalho,
4 dias você vai poder ficar ausente e quando retornar, leva também a declaração do serviço social daquela unidade para que você não sofra a falta. Então, isso aqui é muito importante considerando a categoria da saúde, a nossa força de trabalho, que é composta, mais uma vez eu repito, majoritariamente por mulheres, né? E que precisam muitas vezes se ausentar para cuidar do seu filho, para levar ao médico. Outra coisa que esses instrumentos coletivos vão abordar, e eles abordam, é jornada de trabalho. Jornada de trabalho. A CLT, ela estabelece uma jornada para os trabalhadores do Brasil que é de 44 horas semanais. Está na CLT, isso aqui. É estabelecido 44 horas semanais, que pode ser distribuída na semana de segunda a sábado. Os acordos e convenções, eles podem estabelecer jornadas menores. Por exemplo, na Convenção Coletiva de Trabalho aqui da Filantropia, do Sindisaúde e do setor privado, a jornada dos trabalhadores semanais é 42 horas e não 44. Então, é menos 2 horas do que a jornada constitucional, que a gente costuma dizer. E se a negociação for muito... Se a negociação for muito boa, não há impedimento também de ser estabelecida também a carga horária de 30 horas nesses instrumentos, que é uma luta histórica da enfermagem brasileira. A questão é que, embora os sindicatos sempre coloquem essa questão da jornada de trabalho dentro da minuta, da proposta que foi construída com os trabalhadores lá para iniciar as negociações, os patrões sempre rejeitam essa proposta. Então, acordos e convenções coletivas têm essa importância e agora, na luta nacional pela aprovação do piso salarial, eles, os sindicatos, se tornam muito mais importantes. Além da luta que a gente tem travado há quase 2 décadas pela dignidade salarial dos trabalhadores, que passa pela aprovação do piso salarial, que aqui está bem pertinho de finalizar essa tramitação nas 2 casas legislativas. Quando for para a presidência, né, a fase que nós estamos atualmente é da tramitação da PEC 11, que vai garantir a constitucionalidade do PL 2564. Quando for aprovado no Congresso, na Câmara Federal, a PEC ela será promulgada e após a promulgação ela vai para a sanção ou veto presidencial. Quando ela for publicada no Diário Oficial, a Lei 2564, que aí já é a lei que garante o piso salarial da enfermagem brasileira, a próxima etapa é a da implantação. E quem vai fazer isso? Obviamente, os sindicatos, né? Que vão no setor, dependendo do setor, no setor privado, essa discussão ela vai para dentro das negociações coletivas, ela vai para dentro das assembleias que vão aprovar a minuta, que vai iniciar as discussões em torno do seu piso salarial. Então, se tudo caminhar de forma rápida e a gente tenha o piso salarial da enfermagem já sancionado, né, que nós estamos confiantes que será, e publicado no Diário Oficial da União ainda este ano, na campanha salarial, tanto do setor privado, aqui no caso do Ceará, e filantrópico, que tem database em janeiro, no caso, janeiro de 2023, nós já vamos estar iniciando a discussão da implantação. Já no caso das prefeituras, a prefeitura, o Poder Executivo, no caso o prefeito, ele tem que enviar para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei que prevê a instituição naquele município do piso salarial. O prefeito vai fazer isso sem pressão?
eu não tenho nenhuma dúvida, vai precisar que os sindicatos, né, no caso os sindicatos estaduais, encaminhem ofício formalizando, né, a aprovação da lei, a nova lei instituída, e que o prefeito precisa enviar para a Câmara de Vereadores para ser discutido e aprovado, daí se torna lei municipal, porque vocês não pensem que terminou a luta nacional em Brasília e o projeto de lei foi publicado e sancionado e publicado no Diário Oficial da União, que a luta acabou. Não acabou. A luta para implantar será também muito difícil, porque aí nós vamos tratar aqui, no caso do Ceará, da discussão em todos os municípios do estado do Ceará. E além de estar encaminhando isso para o Poder Executivo, nós vamos ter que brigar com os dois setores que são bastante difíceis, inclusive que criaram muitas dificuldades até agora para a aprovação do nosso piso salarial, que é o setor privado e as instituições filantrópicas, né? Então, é assim que funciona. Então, o PL 2564, Diário Oficial da União, a luta começa para implantar. No caso do Ceará, é preciso também, aí não, no caso dos estados, o governo estadual também precisa enviar uma mensagem para a Assembleia Legislativa, para a instituição do piso salarial para os servidores públicos do Estado. E assim sucessivamente. E é por essa razão que a gente tem dito que está bem pertinho da gente finalizar essa luta histórica, mas que não é hora de baixar a guarda, porque a luta para implantar, ela será uma luta bastante difícil também, e que nós vamos precisar da mobilização e principalmente da união da enfermagem para que a gente siga avançando no estado e nos municípios para que a gente possa efetivamente garantir a dignidade da enfermagem brasileira, né? Então, por hoje é só. Eu espero ter trazido aqui informações importantes que vai lhe ajudar a entender o porquê que os sindicatos são tão importantes na vida dos trabalhadores. Porque quem vai definir carga horária, quem negocia reajuste salarial, quem discute cláusulas sociais, melhores condições de trabalho para os trabalhadores, que são os sindicatos, nesse período das suas campanhas salariais. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigada. Eu fico por aqui e espero ter trazido informações importantes para vocês.